Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, estamos iniciando mais uma semana. E aí, como é que foi o seu final de semana? Eu espero que tenha sido muito bom, tá? Que vocês tenham brincado, tenham descansado, tenham curtido e tenham relaxado a cabeça, porque tá iniciando uma nova semana e a gente precisa da mente limpa para aprender muitas coisas novas, tá? Hoje a gente vai ter aula de português e de artes. Então, o que a gente tem feito na última semana? A gente tem revisado alguns conteúdos, né? E hoje não vai ser diferente, tá bom? A gente vai revisar os pronomes de tratamento, tá? Vocês lembram que a gente viu o que é pronome na última aula? Então, pronome é a classe de palavras. São as palavras que servem para se referir a uma outra pessoa, tá? Serve para mostrar a localização de uma pessoa, de um objeto, tá? E serve também para demonstrar posse de algum objeto. Então, meu copo, a palavra meu está demonstrando posse. Quando eu digo este copo, a palavra este está demonstrando a localização do que eu estou falando, tá? Está localizando esse objeto. E quando eu falo eu, tu, ele, nós, eu estou me referindo a pessoas, tá certo? A gente vai ter também o pronome de tratamento, que são palavras que a gente utiliza para, com algumas pessoas, de acordo com o nível de intimidade que a gente tem, tá? Então, se é alguém muito próximo da gente, a gente utiliza um tipo de pronome de tratamento. Se é alguém que a gente deve muito respeito, a gente vai utilizar outro tipo de pronome de tratamento. E assim por diante, tá? Na última aula, a gente viu Vossa Majestade, não foi? Vossa Majestade é para reis e rainhas, tá certo? Vossa Alteza, a gente também viu. Vossa Alteza é para príncipes e princesas. Nós vimos também Vossa Santidade. Vossa Santidade é para o Papa, que é a mais alta figura do clero da Igreja Católica, tá? É a figura de maior autoridade que existe no grupo de religiosos da Igreja Católica, tá? A gente viu também Vossa Excelência. Vossa Excelência é para a gente se referir ao presidente, tá certo? A gente viu senhor, senhora, tá? Que é quando a gente tem um nível de intimidade com a pessoa, um nível de intimidade bom, mas a gente deve respeito a essa pessoa porque é uma pessoa mais velha que a gente. Então a gente vai usar senhor e senhora, tá? A gente viu também você ou tu, que é para quando a gente é assim, tipo, muito íntimo da pessoa, tá? Então, quando a gente trata de colegas, os coleguinhas de classe, quando a gente conversa, a gente diz o quê? Tu trouxe o quê de lanche hoje? Esse tu, a gente utiliza ele porque é o nosso colega, né? Não teria graça chegar para ele e dizer: a senhora trouxe o quê de lanche hoje? Né? Vocês utilizam esse senhora com quem? Comigo, né? Quando vocês vêm falar: tia, a senhora viu isso e isso? Então, por eu ser mais velha que vocês utilizam o senhora. Vocês utilizam o senhora também com o papai, com a mamãe, com a vovó, o vovô, alguns tios, tá? Agora, esses pronomes são de situação formal, ou seja, uma situação que é necessário utilizar. Agora, a gente tem outros pronomes assim de uso informal. Ou seja, a gente utiliza eles mais no dia a dia, quando a gente não tem nenhum outro tipo de pronome de tratamento. Por exemplo, a gente vai conversar com uma vizinha. Digamos que o nome dela é Maria. Vocês vão chamar ela de quê? De Maria? Não, porque ela é mais velha que vocês. Vocês vão chamar ela de Senhora Maria? Não, porque também não encaixa, né? Vocês vão chamar como? De Dona Maria. Esse dona aí, gente, é um pronome de tratamento de uso informal. Por que de uso informal?
porque não tem nenhum outro pronome de tratamento que a gente utilize antes do nome da pessoa, tá? Então, por isso, o dona, quando é um homem, seu José, olha só, a gente pegou um pronome de posse, um pronome possessivo, e transformamos ele num pronome de tratamento. Por quê? A gente não faz senhor José na casa da pessoa, não. No nosso dia a dia, não. Tá? Nas situações de conversa do dia a dia, não. A gente não utiliza. É mais comum na informalidade, nas situações do dia a dia, a gente usar o seu José, tá? Agora, quando a gente usa, por exemplo, o Vossa Excelência, a gente, digamos que a gente saiu daqui e fomos fazendo uma visita ao presidente. A gente vai chegar lá e vai dizer, seu fulaninho, né? Não, porque é uma situação formal. A gente também não vai falar, você, por acaso. Não, a gente vai usar o quê? Vossa Excelência, presidente fulano de tal. É uma situação que é obrigatório você usar aquele pronome de tratamento, tá? O vocês. Vocês, quando eu falo, eu tô falando para vocês. Aí eu digo, vocês precisam fazer a tarefa de casa. Esse vocês é o uso informal, tá? Tá certo? Então, vocês é o pronome de uso informal, tá? Tá certo? Porque para crianças, a gente não tem um pronome de tratamento específico. Então, a gente utiliza o vocês, tá bom? Vamos ver outra para encerrar? Vossa Majestade. Eu posso chegar para a rainha ou para o rei de algum país aí e falar você. Não, a gente precisa utilizar o pronome específico para aquela hora, para aquele lugar, para aquela pessoa. Então, a gente vai usar o Vossa Majestade, tá? Agora, a gente vai dar uma pausa, tá certo? Nós vamos para a aula de artes. Então, bebe água, dá uma beliscada em alguma comidinha, algum lanche, vai no banheiro e volta já já, tá certo? Então, gente, voltamos com a aula de artes. Hoje a gente vai continuar falando sobre aquelas danças populares, tá? Que a gente viu na última aula, que foram as danças afrodescendentes, tá? Eu falei sobre maracatu e sobre capoeira. Hoje eu vou tratar um pouco mais sobre o maracatu, tá? Então, gente, olha só, a gente acabamos de sair da semana do folclore, né? E o maracatu é uma dança folclórica, você sabia disso? Então, o maracatu, gente, ele é um ritmo afrodescendente. Tia, o que é afrodescendente? Afrodescendente quer dizer que foi criado por descendentes de africanos, tá? E assim, além de ser afrodescendente, é afro-brasileiro. O que é afro-brasileiro? É um ritmo que foi criado por descendentes africanos, mas no Brasil, tá? Não foi um ritmo que foi criado na África. Foi um ritmo que foi criado aqui por descendentes de africanos, tá? Por escravos africanos. Então, existem dois tipos de maracatu, tá, gente? E o que é que vai definir quais são esses dois tipos? É o tipo de batida que os instrumentos têm, é o tipo de ritmo que eles produzem, tá? Então, a gente vai ter o maracatu nação, que é de baque virado, e a gente vai ter o maracatu rural, que é de baque solto, tá? O maracatu nação, ele foi criado em Recife, tá certo? E o maracatu rural, que é o maracatu de baque solto, ele foi criado na área rural, gente. Me fugiu o nome agora,
de qual lugar que foi. Eu não tô lembrando. Nazaré da Mata. Ele foi criado em Nazaré da Mata, tá? E é um ritmo, gente, muito, muito, muito antigo, tá? Para vocês terem ideia, a gente não tem data certa de quando o ritmo foi criado, tá? Foi aí entre 1700 e 1800, tá? A data mais correta que se tem foi da criação de um dos maracatus mais antigos daqui de Pernambuco, que é o maracatu elefante. Ele foi fundado em 15 de novembro de 1800 por um escravo chamado Manuel Santiago, tá? Então, veja só como é antigo, gente, tá? E é um ritmo que tem raízes religiosas, tá? Então, é muito importante a gente respeitar também, tá? Eu vou passar uma atividade para vocês, tá? Porque a gente já encerrou o capítulo no livro. Eu quero que vocês façam uma pequena pesquisa sobre esses dois tipos de maracatu, tá? Qual é a diferença do maracatu nação para o maracatu rural, tá? Vocês vão aí dizer a diferença para mim, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, tá? E a gente se vê na próxima aula. Beijos e tchau, tchau!